anos de medo, 1.500 vidas humanas perdidas e leões que mudaram completamente seus hábitos para se tornarem os maiores predadores de homens da história da África. Quando as medidas governamentais não são bem planejadas, quem colhe os frutos negativos são sempre as pessoas mais vulneráveis. E se elas estão em território selvagem, essa consequência se torna ainda mais terrível. Se prepare para descobrir como um bando de 15 leões superaram o raciocínio humano e aproveitaram da vulnerabilidade da nossa espécie. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai conhecer a história dos leões de Njombe, um enorme bando de grandes felinos que devoraram aproximadamente 1.500 pessoas em seus anos de dominância em território ocupado por tribos locais. Então já clica logo no botão do like, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e já se inscreve por aqui caso ainda não for inscrito. Clique no like e vamos nessa! 1932, Njombe, sul da Tanzânia, África. Em 1932, o governo colonial britânico governava alguns países da África, entre eles a Tanzânia. Todo o país estava sofrendo com um surto de peste bovina, que se espalhou muito rápido e prejudicou seriamente todos os criadores de gado bovinos e caprinos, que são bodes e cabras. Mas na região de Njombe esse surto estava mais grave devido aos seus altos números. O governo e as pessoas mais abastadas tinham criações de gado bovino para exportação de carne, e os humildes aldeões tinham um ou outro bovino, porém muitas cabras e bodes que contribuíam para o seu sustento. Com o surto da doença entre esses animais, todos foram prejudicados e o governo contratou muitos caçadores profissionais para abaterem as presas naturais dos leões, para que na falta de zebras e gnus eles pudessem mirar no gado doente que era solto em meio à área selvagem e fazer uma espécie de limpeza caçando esses bovinos. Tal atitude funcionou para os grandes criadores. Eles soltavam o gado doente nas áreas selvagens, os leões os caçavam e o surto de peste bovina foi diminuindo até desaparecer. Houve o controle de praga, porém, para os moradores das tribos, essa realidade se tornou um pesadelo que rendeu centenas de óbitos, não por parte do gado, mas sim dos humanos. Na região de Njombe, mais especificamente, era o maior foco da peste bovina, e em 1932 os caçadores contratados pelo governo fizeram uma limpa nos herbívoros da região, para que os gados doentes fossem soltos no local e se tornassem o alimento dos leões. Eles só se esqueceram que muitas tribos viviam ali, e essa atitude aproximou e muito o território dos humanos com o território dos leões. No início, o plano parecia estar funcionando muito bem, e até mesmo as cabras doentes das tribos eram soltas para o abate. Quando o gado parou de ser encaminhado para os leões, eles já estavam perto demais das áreas tribais e o número de presas naturais ainda não era o suficiente para matar a sua fome. Primeiro, os leões começaram a invadir as aldeias durante a noite e entrar nos cercados das cabras para se alimentarem delas, o que já causou um enorme desequilíbrio para os humanos que viviam ali, pois as cabras eram parte do seu sustento, até que o primeiro ataque a humanos ocorreu e não parou mais. Era noite e os homens da tribo se reuniram para fazer uma vigília de guarda, acreditando que eles poderiam espantar os felinos com tochas e facas. Mas eles não contaram que o inimigo que surgiria da escuridão fosse um verdadeiro exército projetado para caçar e abater. Não eram apenas um ou dois leões, mas sim um bando de 15 leões adultos, entre machos e fêmeas que caçavam orquestradamente. A furtividade e força desses animais aniquilou o plano dos humanos, e naquela mesma noite, 2 dos homens que estavam de guarda foram abatidos e levados para a selva. Os gritos e rastros deixados da noite brutal marcaram o início de um tempo doloroso, aterrorizante e extremamente difícil.
Os ataques mortais a humanos das tribos de Ninjombe não pararam mais e os leões ganharam o nome de os comedores de homens de Ninjombe. As vítimas eram homens e mulheres que por algum motivo estavam fora de suas cabanas durante a noite. O pavor era tanto que as pessoas de uma das tribos acreditavam que os leões estavam enfeitiçados por um bruxo que tinha sido expulso da tribo há pouco tempo. Quando os humanos começaram a cercar suas casas com espinhos, madeiras e tochas, os leões pulavam do terreno pelas janelas ou nos telhados mais baixos, que eram muito frágeis, feitos de barro e plantas secas, e caíam já direto dentro das cabanas, fazendo dali o seu cenário de destruição. As tribos não tinham mais para onde ir, afinal seu modo de vida não se adaptaria a nenhum outro local, e o governo pareceu dar poucas opções para esses povos. E como a facilidade de se caçar um humano ao invés de um herbívoro selvagem é muito grande para um leão, eles miraram seu foco de predador para as tribos, reinando naquele território e ensinando seus filhos que aquele tipo de caça era mais simples e eficaz do que se desgastar para correr atrás de uma zebra, por exemplo. Em 1934, algo totalmente inesperado aconteceu. As pessoas da tribo reforçavam como podiam a segurança de suas cabanas, com estacas de madeira, espinhos banhados em veneno e fogo alto. Afinal, eles viviam em um local com poucos recursos, e isso estava dificultando a entrada dos leões nas casas. Foi aí que esse bando de felinos mostrou que a inteligência de animais famintos não pode ser subestimada. O modo de vida dos leões é noturno. Eles dormem a maior parte do dia, o que possibilitava as pessoas conseguirem ter uma vida relativamente normal nesse período. À noite, os leões iam caçar nas tribos, mas estavam tendo dificuldades em entrar nas casas. Então, eles resolveram que mudar o seu estilo de vida era mais fácil do que voltar a caçar animais herbívoros. Isso mesmo que você ouviu. Esse bando específico de leões começou a atacar os humanos durante o dia, enquanto eles estavam em sua agricultura doméstica ou pegando água no rio, e os abates começaram a crescer assustadoramente. Alguns caçadores se comoviam com a situação e tentavam caçar os felinos, outros até o governo enviava para tal missão, mas foram eles que viraram a caça dos leões. Até que em 1946, 14 anos depois do primeiro abate a humanos por parte desse bando de leões, George Gilman Rushby, um experiente caçador de elefantes, foi chamado ao local para tentar resolver a situação. George se instalou de forma semi-permanente na tribo que estava sendo mais atacada, na tentativa de resolver o problema. Ele sabia que para não acabar caindo nas garras daqueles leões, o processo de caça seria demorado e feito com paciência. Por um ano, George morou com aquelas pessoas e foi abatendo os leões autores dos ataques, um a um. Nesse tempo, ele viu muitos humanos perderem suas vidas também, pois ele precisava agir com cautela, preservando a sua própria vida. Mas o que fez o caçador ficar até o fim foi porque logo nos primeiros meses, George se apegou muito a uma criança órfã da tribo e viu essa mesma criança ser levada por uma leoa integrante do bando cruel. Nesse momento, ele jurou que só sairia daquelas terras quando desse fim a esse pesadelo. Em 1947, um ano depois que George chegou ao local e 15 anos depois do primeiro ataque, o último leão do bando dos comedores de homens de Ninjombe foi abatido pelas mãos de George, e os dias de pavor e luto chegaram ao fim. No final de 15 anos, estimou-se que o bando de 15 leões tinha abatido cerca de 1.500 pessoas das tribos locais, além de quase todas as suas cabras. Infelizmente, medidas mal planejadas acabam funcionando para alguns, mas ceifando a vida de muitos outros. Me conta aqui nos comentários se você conhecia essa história. Vocês pediram há muito tempo por esse vídeo, porém deu trabalho achar esse material, pois ele está bem escasso. Então isso já vale o seu like. Se inscreva no canal e nos acompanhe em nossas outras redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir. Fui!